Oi, oi, vamos lá? Vamos então para a nossa aula 3, parte 4. Vamos falar sobre eliminação dos medicamentos. Já falamos dos fatores que influenciam e agora vamos então falar sobre o processo de eliminação dos fármacos. Então, o fármaco, ele já passou então pelas fases que nós já pontuamos. Então ele deve ser, lembrando que para o fármaco ser excretado, ele precisa ser suficientemente hidrossolúvel para esse processo de excreção. E na fase de metabolização 1 e 2, eu vou ter então a biotransformação das moléculas na sua forma que predominantemente nós queremos que esse fármaco esteja na forma lipossolúvel, lipofílica, e agora que ele esteja numa forma mais polar, né, mais polarizada, ou seja, mais hidrossolúvel para isso acontecer. Assim como nós temos o principal órgão de metabolização de medicamentos, também nós temos o principal órgão de excreção, que nesse caso vai ser a via renal, a nossa principal via de eliminação. Só que nós temos outras vias de eliminação também, que é o caso da via fecal, que acontece principalmente pelo sistema biliar. É interessante pontuar isso, porque é uma via de excreção que é importante para alguns medicamentos. Você encontra essas informações geralmente ou na própria bula do medicamento ou nas fichas técnicas do medicamento dizendo qual é a principal via de eliminação ou quais as vias, né, paralelas que tem para fazer isso, por conta da via fecal. Tem o suor, a saliva, o leite também é importante como via de excreção e também a via inalatória como os pulmões. Quando eu falo dessas outras vias, como bile, né, suor, saliva, essas vias, gente, elas são vias de eliminação que não eliminam grandes concentração do fármaco depois do processo de metabolização, porque a via renal vai ser a principal. Entretanto, essas outras vias, elas participam de forma importante que precisamos então pontuar essas vias como uma via de eliminação de medicamentos. No caso da via materna, por exemplo, do leite materno, ah, muito cuidado com mães que estão em processo de amamentação, porque os fármacos que são extremamente lipofílicos, eles vão armazenar no leite, eles estarão sendo excretados via leite materno. E, consequentemente, a criança estará, então, utilizando um medicamento através dessa via. Fato que chama muita atenção com medicamentos, como, por exemplo, medicamentos ansiolíticos, né, antidepressivo, se caso a mãe venha a ter que tomar, ou qualquer outra medicação. Então é importante verificar o grau de risco do uso dessa medicação com o leite materno. Então, nós já temos manuais que mostram isso, né? Grau de risco A, B, C e D para as mulheres grávidas, tá bom? Qualquer dúvida, tem que consultar o médico, consultar o farmacêutico, para tirarmos então essas dúvidas, tudo bem? Então, o que a gente precisa entender agora sobre a eliminação? Então, quais são os riscos que nós temos com pacientes com disfunção renal? Principalmente a não excreção desse fármaco. Então, eu vou ter um acúmulo de fármacos no organismo desse paciente, aumentando a chance de, como por exemplo, né, uma concentração alterada do fármaco no plasma, levando à toxicidade também. Por exemplo, antibióticos como a vancomicina, os aminoglicosídeos, a metformina, se elas não forem excretadas, a metformina, qual o risco do paciente apresentar uma acidose lática, a digoxina, que já é um medicamento de baixo índice terapêutico, o paciente pode apresentar um risco maior de morte por parada cardiovascular. Então, veja o quanto é arriscado e o como nós precisamos saber avaliar a função renal de um paciente que está em uso de medicação. Ver os principais marcadores das funções hepáticas, perdão, das funções renais, como a creatinina, a ureia, o ácido úrico, a albumina de 24 horas, tem que ser avaliada também, a taxa de filtração glomerular desse paciente precisa também ser avaliada, justamente para evitar riscos de não eliminação do fármaco e, consequentemente, intoxicações farmacológicas
por conta dessa baixa função hepática do paciente. Desse esqueminha, só mostra quais são as posições importantes de eliminação de fármacos, né? Então, primeiro a gente tem ali o fármaco livre, que vai ser filtrado na parte glomerular, vai passar pela cápsula de Bowman, né? Então, e essa cápsula que vai fazer, tem a pressão certa para isso acontecer, vai acontecer, então, a secreção ativa desse fármaco. Ele é filtrado, então vai acontecer, no primeiro momento, cuidado, não é excreção, é secreção. Quando esse fármaco, então, ele continua ali no processo de passagem através do sistema dos néfrons, então ele conta diversas porções, como a alça de Henle, o túbulo distal, o túbulo coletor. O que acontece aqui? Quando é que um fármaco ele vai ser reabsorvido nessa situação? O fármaco ele vai ser reabsorvido quando ele continuar apresentando características não ionizadas. Lembra, não ionizado é mais lipossolúvel, então ele é reabsorvido, ok? Se o fármaco ele não encontra-se na sua forma molecular não ionizada, ou seja, ionizada, ele então aumenta o processo de excreção. Então é fundamental entender isso. Aqui muda aquele conceito de semelhante com semelhante. Aqui eu preciso, nesse momento eu preciso que o fármaco esteja, caso ele tenha que ser eliminado, ele tem que estar na sua forma ionizada. E quem torna esse fármaco mais ionizado? Fase 2. Na fase 2 de conjugação que torna esse fármaco mais ionizado. Então ele vai ser mais hidrossolúvel, consequentemente excretado pela via renal. É isso que essa imagem ela quer nos proporcionar, ela quer nos falar. Tudo bem? Então, as fases são importantes, principalmente a 2, para aumentar a excreção deste fármaco. Esse segundo imagem, ela mostra também o mesmo processo de como que acontece o fluxo, né? Quando o fármaco está mais lipossolúvel, que vai depender do pH dele também. O que eu quero chamar a atenção aqui é principalmente o volume de filtração glomerular, né? Que é a taxa de filtração glomerular. Qual é o valor médio que nós precisamos ter um paciente rígido, né, sem nenhuma complicação renal? Nós precisamos ter um volume de filtração glomerular de 125 ml por minuto, ou entre 95 e 135 ml por minuto. É o valor normal. Um paciente que apresenta essa taxa de filtração glomerular normal, significa que ele vai ter maior chances de, quando o fármaco for metabolizado na fase 2, quando ele passar pelo processo de filtração e ele já estiver na sua forma não ionizada, aumenta então a sua excreção. Claro que toda a nossa circulação passa pelo sistema renal? Passa pelo sistema renal porque o nosso plasma precisa passar por filtração. Quando o fármaco passa pela fase 1, ele só foi o quê? Oxidado, reduzido ou hidrolisado. Isso significa que ele preserva todas as características não ionizadas, que é mais lipossolúvel. Quando ele passar pelo sistema renal, ele vai ser então filtrado, secretado, ele volta para o sistema dos túbulos. Só que o fato dele ter uma carga elétrica que não é compatível com a excreção, ele vai ser o quê? Reabsorvido. E por que ele foi reabsorvido? Porque esse fármaco ainda está na fase 1, encontra-se predominantemente na sua forma não ionizada. Quando ele voltar, fizer esse mecanismo de ação, passar pelo sistema hepático e ser conjugado na fase 2, e esse fármaco, depois de conjugado na fase 2, que é mais hidrossolúvel, passar pelo sistema, ele for filtrado, ele for secretado, e quando ele chegar na região dos túbulos coletores, ele estará na sua forma mais agora ionizada. Ou seja, naquela forma que não tem mais capacidade de ser reabsorvido. Ele é conduzido por todo o sistema renal até chegar na bexiga e, consequentemente, ser excretado. Então, guarda isso, porque quando a gente falar de farmacodinâmica, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, e, consequentemente, eu tenho ali a possibilidade de entender melhor as intervenções que são feitas num paciente
com intoxicações, com medicamento. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer para aumentar a excreção, sem colocar o paciente em hemodiálise, tá bom? Então, os processos que são envolvidos aqui, principalmente no sistema renal. Então, eu vou ter a filtração glomerular, que tem, né, que depende muito do peso molecular do fármaco e se ele está ligado às proteínas plasmáticas. Enquanto ele estiver ligado à proteína plasmática, ele não vai ser nem sequer filtrado. Lembrando que se ele já foi conjugado com aminoácido, aumenta a chance dele ser, então, agora o quê? Filtrado. Mas não necessariamente ele vai ser excretado, porque se ele não apresentar as características não ionizadas, não será. Depois ele é secretado no túbulo, é transporte. Principalmente ele pode ser transportado pela excreção com a presença de ânions orgânicos ou também dos cátions, né, orgânicos. Por isso que é abreviado como OAT, que é o transportador de ânions orgânicos, e o transportador de cátions orgânicos. Então, ali ele, né, se encontra com cargas elétricas que possibilitam ele ser secretado. E depois ele é reabsorvido, porque preserva as características lipossolúveis e retorna, então, para o sangue do paciente. Tá bom? Via biliar. Também há fármacos que são excretados na via biliar, como digoxina, morfina, contraceptivos orais, alguns anti-inflamatórios esteroidais, como prednisona, também utiliza a via biliar para isso acontecer. Tudo bem? E tem a circulação enterohepática. Alguns fármacos, eles são reabsorvidos até mesmo no intestino. E essa reabsorção no intestino pode prolongar o efeito. Isso é uma característica que nós chamamos de circulação enterohepática. Lembrando que isso não é uma predominância de acontecer. Isso só vai acontecer se esse fármaco, se ele passar pelos sistemas enterohepático de forma inalterada. Se ele já foi alterado, ele não sofrerá uma nova reabsorção pelo intestino. Então é bom pontuar isso. E pulmonar também, né, tem ali a eliminação de gases anestésicos, que é o caso do sevoflurano, o leite materno também, né, como nós já comentamos em outros momentos. E agora falar com vocês sobre a minha vida do medicamento. Todo fármaco ele vai apresentar a sua meia-vida. E o que é isso? É o tempo que foi necessário para uma concentração plasmática cair pela metade. Então, tem fármacos que vão apresentar uma meia-vida longa, tem fármacos que vão apresentar uma meia-vida curta. E é interessante que a partir dessa meia-vida, eu consigo saber a posologia do medicamento e eu consigo também prever, de acordo com a taxa de filtração glomerular do paciente, o quanto que esse fármaco já foi excretado. Então, é interessante a gente pontuar isso também. Tanto que tem uma fórmula, não essa fórmula do clínis de eliminação, mas o cálculo de meia-vida do medicamento, que é bem simples. Eu vou pegar a meia-vida do medicamento, que geralmente o laboratório ele já tem isso, né, a meia-vida padrão. Então, vamos supor, 20 vezes 6 dividido por 24. Então, eu acho o tempo de meia-vida. Então, em horas que o medicamento já foi metabolizado e 50% dele já foi excretado. Já esse clínis aqui que está falando é o volume de plasma que é o volume de plasma depurado do fármaco por uma certa unidade de tempo. Então eu tenho ali a área sobre a curva, a concentração do tempo. Então é um cálculo bem simples, né? A dose do medicamento e a área sobre a curva, concentração tempo, que é a biodisponibilidade. Fazendo esse cálculo, eu acho então qual o volume de plasma que já foi eliminado com o fármaco presente. Lembrando, eu tenho que fazer isso calculando, levando em consideração também se o paciente apresenta uma boa taxa de filtração glomerular. Então, em algumas situações, clinicamente falando, o farmacêutico ele precisa fazer o ajuste da dose do medicamento para esse paciente, tá bom? Então, é um ponto importante de levarmos em considerações. Então, aplicações clínicas, ajuste de dose, como eu falei para vocês, paciente idoso. A gente tem que começar sempre com uma redução da dose de 25% a 50%, nunca começamos com a dose maior. Insuficiência hepática, como já falamos, interações medicamentosas. Então, avaliar as interações medicamentosas que poderão causar danos
a esse paciente. Então, é fundamental levarmos isso em consideração de acordo com a minha vida do medicamento e com a depuração renal também do paciente. Bom, tem as doenças que vão afetar, que já falamos, como as doenças hepáticas, intoxicação com medicamento, função de hepática reduzida. Nós já exploramos bastante isso. Doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, pode diminuir o fluxo, tanto hepático quanto renal. Isso pode comprometer a diminuição da metabolização e também da excreção do medicamento. Edema intestinal causado até por parasitose, né? Alguns parasitas a gente sabe que pode causar distensão significativa no sistema intestinal. Outras doenças também podem provocar esse edema, as gastrites, né, as úlceras. Então, temos que ter muito cuidado com a presença dessas outras doenças também. Doenças inflamatórias, sepse, artrite, doenças de Crohn, todas essas doenças podem provocar alteração em vias importantes, como, por exemplo, né, as citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, eles diminuem a expressão gênica da P450 e principalmente de quem? CYP3A4. Se eu vou diminuir a expressão gênica, diminui o trabalho, diminui a metabolização, tá bom? Então, metabolização de alguns medicamentos, como varfarina e a ciclosporina, aumenta o risco de intoxicação nesses pacientes. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode afetar. Então, hormônios tireoidianos, eles regulam a atividade da P450. Então, o hipertireoidismo pode diminuir a atividade da P450. No geral, o problema é esse, é no contexto geral. Isso vai afetar a metabolização direta de medicamentos. Então, diminui, aumenta a concentração de fármacos sem ser metabolizado. Isso é perigoso, né? No hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, aumenta a atividade. Então, é diretamente proporcional. Então, diminui a eficiência de alguns medicamentos também. Síndromes genéticas, já falamos de uma importante, que é o caso da G6PD, mas também tem a síndrome de Gilbert, né, a síndrome de Gilbert ela provoca uma diminuição na conjugação da bilirrubina. E, consequentemente, essa síndrome compromete a metabolização de alguns fármacos. Olha que a gente ficar de olho, né? Então, a síndrome de Gilbert ela leva a um processo de deficiência da CYP2D6 e da CYP2C19. Então, vai acontecer uma metabolização mais lenta de alguns fármacos, como, por exemplo, a codeína e o clopidogrel, tá bom? Obesidade também pode provocar efeitos importantes, como alteração da distribuição de fármacos lipofílicos, eles vão escapar para tecido adiposo. Pacientes com esteatose também, já falamos, vai diminuir a atividade da CYP3A4, meia vida de diazepam pode aumentar, grave. Infecções virais, como hepatite e HIV, hepatite C e HIV, vão diminuir a atividade da CYP3A4, gente. Então, tem interação importante. Se diminui essa atividade, então todos os fármacos que precisam dessa via também terão comprometimento. Então lembre-se, isso aqui é um inibidor enzimático. Bom, e aqui eu coloquei uma tabela para vocês dando uma resumida, né, da doença, o mecanismo e exemplo de fármaco que pode ser afetado. Então, cirrose hepática diminui o grupo em geral das P450 e o fluxo sanguíneo. Propanolol, morfina, vai ser comprometido o metabolismo. Insuficiência renal, acúmulo de metabólitos, metformina, vancomicina, toxicidade. Sepse, diminui a expressão gênica da CYP3A4. Então, varfarina, ciclosporina vão ser afetadas. Síndrome de Gilbert, está escrito Gilbert, tá, gente? Mas se pronuncia Gilbert. Deficiência da UGT1A1, né? Então, compromete também a função de medicamentos importantes para os pacientes. Então, esse manejo, entender essas características são importantes para fazermos as intervenções clínicas do paciente. Claro que aqui nosso foco inicial é a farmacologia como um todo. Porém, precisamos já sempre ter um olhar na parte clínica do nosso paciente. Tudo bem? E finalizo, então, a nossa aula 3, na parte 4, com essa frase que é uma frase que nos traz uma reflexão importante, né? Não negocie com a incompetência.
Então é uma frase que nos faz aí um uma reflexão, né. Então, não negociar com a nossa falta de conhecimento da farmacologia para não afetar a saúde dos nossos pacientes. E aguardo vocês então agora para a nossa aula 4, que também vai ser uma aula dividida em partes, para ficar mais fácil essa dinâmica na hora de vocês estudarem. Combinado? E até mais.